Ok, iniciamos. Gente, vamos para mais uma aula de processo penal, dando sequência ao nosso tema inquérito policial. Já vimos uma aula e agora vamos dar início aí à nossa segunda metade do tema inquérito policial. Vou projetar aqui para vocês os slides. Qualquer questionamento, me interrompam. A gente corre atrás aí do prejuízo e vamos ver se a gente consegue responder. Vamos lá. Professor, Pois não? você poderia explicar de novo um ponto da última aula? Tranquilo, pergunta aí. No momento até entendi, só que hoje estudando eu esqueci do que o Você senhor falou. desentendeu. Exatamente. Diz aí. Nos crimes de ação pública condicionada, na letra A você colocou assim, representação do ofendido ou de seu representante legal. Você poderia explicar essa parte de novo? Eu não anotei nada sobre o tópico, sobre o que o Sim, senhor você falou. está falando o Acabei me início do perdendo. inquérito policial, não é isso? Isso. Isso. Está ali no Obrigado. início, nessa inicial. O que acontece? Para o trabalho da polícia, aplica-se o mesmo princípio para o início da ação penal. Aplica-se o mesmo princípio. Nos crimes de ação penal pública condicionada, por que ela é chamada de ação penal pública condicionada? Ela é uma ação penal pública e, por ser pública, quem a conduz é o Ministério Público, quem propõe a ação é o Ministério Público, porém ela é condicionada. Condicionada a quê? Se é condicionada, tem uma condição. Qual é a condição? A condição é a apresentação da representação por parte do ofendido ou de seu representante legal. Ofendido, entenda-se, vítima, correto? Ou seu representante legal, caso nomeie, caso ela não esteja habilitada para os atos da vida civil, enfim. Mas nós precisamos de uma provocação. Na ação penal pública condicionada, nós precisamos de uma provocação para a propositura da ação. Pois bem, da mesmíssima forma que nós precisamos de uma representação para a propositura da ação por parte do Ministério Público, nós precisamos de uma representação para que a polícia possa agir. Vamos dizer assim, qual o fundamento de existir uma ação penal pública condicionada? O fundamento é que há alguns delitos que, em razão da sua natureza, eles ferem o interesse da sociedade, sim, como todos, mas eles também, a exposição, que o processo ele é um reviver, né? O processo em si, a apuração criminal, a instrução processual, ela pode gerar um desconforto muito grande para a vítima. Então, em razão disso, para alguns delitos, o legislador achou por bem deixar a cargo da vítima fazer essa representação. Pois bem, da mesma forma que a vítima pode evitar o processo, ela também pode evitar o inquérito caso não faça essa representação, porque a lógica é a mesma. Do mesmo jeito que ela pode passar por constrangimentos na condução processual, ela também pode passar por constrangimentos na condução do inquérito, porque o inquérito, como nós já fizemos referências, nós temos produção de prova, nós temos prova pericial, nós temos prova testemunhal, há a possibilidade até, nós falamos, de reconstituição dos fatos, se não atentar à moralidade, não é isso? Então, nos crimes de ação penal pública condicionada, a polícia somente pode instaurar inquérito policial e proceder à investigação
se houver uma manifestação por parte da vítima. Qual é o nome técnico desta manifestação? Representação. Tranquilo? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês. Eilo. Gente, hoje, tendo dito a respeito do início do inquérito policial, tendo falado das diligências realizadas ao longo do inquérito policial, hoje nós falamos também do propósito do inquérito policial, não dissemos que o inquérito policial ele tem por propósito apuração de materialidade, demonstração de que o crime efetivamente ocorreu, autoria, indicação de quem foi o autor deste delito. São os dois propósitos básicos do inquérito policial. Pois bem, quem conduz o inquérito policial? Quem preside o inquérito policial? Quem preside o inquérito policial é um delegado de polícia, é a autoridade policial que preside, que conduz o inquérito policial. Pois bem, realizadas todas as diligências entendidas como cabíveis e necessárias ao esclarecimento dos fatos, se, ao final, a autoridade policial entender que conseguiu elementos de prova suficientes para demonstração da ocorrência do crime e para demonstração da autoria, ou seja, se a autoridade policial entender que ela conseguiu provas de materialidade e de autoria, ela pode atribuir o delito àquela pessoa que ele entendeu como sendo o autor. Essa atribuição, essa responsabilização no âmbito policial é denominado indiciamento. Indiciamento. Quando a autoridade policial conclui o inquérito e, na sua conclusão, ele entende que o delito restou provado e a pessoa autora foi identificada, ele indicia essa pessoa. O que é indiciar? Indiciar é atribuir indícios a alguém. Por isso se fala em indiciamento, atribuir indícios a alguém. Há indícios, há prova de que o delito ocorreu e há indícios de que esta pessoa indicada seja o seu autor. É interessante, eu sempre comento com os colegas, a gente conversando na delegacia, nós trabalhamos para obtenção o nosso trabalho, ele tem por propósito o simples indiciamento, que não é uma coisa tão simples assim, no sentido de que é uma mácula que a pessoa tem, né? Eu jamais gostaria de ser indiciado. Nós precisamos de provas indiciárias para atribuir responsabilidade a alguém. Eu não preciso de provas irrefutáveis, inquestionáveis. Eu não estou condenando, eu estou atribuindo indícios a alguém. Eu preciso, sim, de prova quanto à ocorrência do crime, materialidade. Preciso de prova. Autoria, me basta indícios para responsabilizar. Beleza? Eu costumo conversar com os colegas e brinco assim, olha, para a conclusão do nosso serviço, para nós atribuirmos responsabilidade a alguém, bastam indícios. Só que, na verdade, nós temos que produzir prova para efetiva condenação. Por que nós temos que trabalhar visando a efetiva condenação que se dá lá na frente no ato judicial? Porque, na verdade, o que se observa, e eu digo isso por ter trabalhado 7 anos no Ministério Público, trabalhei em vara criminal 7 anos, o que se observa
e vocês vão testemunhar isso muito também quando estiverem assistindo audiências criminais, o que se observa é uma mera repetição do que foi feito na esfera policial. O que se observa no âmbito judicial é uma mera repetição do que foi feito na esfera policial, do que a autoridade policial, do que o delegado de polícia produziu no inquérito. Então, se ele trabalhou mal ali atrás, muito provavelmente a possibilidade da condenação ela é remota. Se ele trabalhar bem ali atrás, ele não precisa de provas inquestionáveis para indiciar, porque ele simplesmente atribui indícios. Porém, ele precisa se ocupar, ele precisa se empenhar para levantar provas irrefutáveis, sim, porque na justiça nós temos uma mera repetição. Se ele não trabalhar bem lá no inquérito, quando chegar no processo, nós não temos novidade. Eu já cansei de ver o inquérito policial, nós temos no inquérito policial as provas não são produzidas sob o crivo do contraditório, e nós falamos sobre isso. Por isso que se diz que as provas, não se pode condenar uma pessoa exclusivamente com as provas levantadas no inquérito policial. Por quê? Porque elas não são produzidas sob o crivo do contraditório. Não é obrigatória a presença do advogado, não é dada oportunidade para o investigado fazer prova contrária. Algum questionamento? Não é dada oportunidade para o advogado fazer prova contrária. Porém, eu já testemunhei isso, se vocês já assistiram a audiência, testemunharam ou podem vir a testemunhar. Como é que o inquisitivo vira acusatório? Vira assim, ó. Durante a audiência, o escrivão, o juiz vira para o escrivão, o escrevente lá vira e fala, por favor, lê o depoimento policial aí. Aí ele lê o depoimento todinho. Já vi isso demais. Aí vira pro advogado, vira pro promotor e pergunta, doutor, a acusação tem alguma pergunta? Promotor, não. Vira pro advogado de defesa, o senhor tem algum questionamento? Não. Pronto. Aí vira para quem foi ouvido. Você confirma? Confirmo. Ok. O que era inquisitivo passou a ser contraditório. E aquela prova já está habilitada para servir de fundamento para condenação ou absolvição. O que eu quero dizer? Se a polícia não trabalhar bem lá atrás, em razão do grande volume de serviços, sim, da justiça, a condenação dificilmente sai. Beleza? Vamos para o conceito legal aqui, a respeito de indiciamento. Conceito legal não, conceito doutrinário. Esse conceito é do Fernando Capês. Indiciamento. Pedro? Pois não? Não está aparecendo que você está compartilhando a tela. Tá não, gente? Para mim tá. Aqui também tá. Dá uma mexida aí. É porque às vezes você fixou outra tela aí, Gleide. A tela da câmera. Aí eu sei o básico do básico do básico. Não vou saber nem te auxiliar para dizer como seria essa correção aí. Pois bem, gente. Ela falou que deu ali, professor. Deu, ótimo. Conceito doutrinário a respeito de indiciamento. Conceito de Fernando Capês. É a declaração do, até então, mero suspeito, como sendo o provável autor do fato infringente da norma penal. Deve ou deveria resultar de concreta convergência de sinais que atribuam a provável autoria do crime a determinado ou determinados suspeitos. Mais uma vez, é a declaração do, até então, mero suspeito, como sendo o provável autor do fato infringente da norma penal. Deve ou deveria resultar de concreta convergência de sinais que atribuam a provável autoria do crime a determinado ou determinados suspeitos.
Então, vejam vocês, gente. Na verdade, que até na Polícia Federal nós usamos um outro termo, nós não falamos de... no curso do inquérito policial, nós temos um investigado. Durante a condução do inquérito, como disse aí o Capês, nós podemos dizer que temos um suspeito ou investigado na condução do inquérito policial. Ao final, entendendo a autoridade policial que aquela pessoa é responsável pelo cometimento, ele realiza este ato formal. Na Polícia Federal, a gente realiza um ato que é chamado de despacho de indiciamento. No despacho de indiciamento, você indica a conduta, em que consistiu a conduta delitiva, você faz referência às provas produzidas no inquérito policial e, fundamentadas, descrita a conduta criminosa. E feito referência aos elementos de prova que fundamentam, que confirmam a conduta, ao final o delegado indicia fulano, beltrano ou ciclano, atribuindo a ele o cometimento do delito X. A partir de então, ele está indiciado, os seus registros são seus dados pessoais, né, são inscritos com esse indiciamento aqui em Minas, no Instituto de Identificação da Polícia Civil, no Instituto de Identificação nosso, da Polícia Federal, correto? Indiciamento, atribuição de responsabilidade no âmbito policial. Muito bem. É importante dizer, gente, que no âmbito policial, por mais que não exista o crivo do contraditório, nós temos algumas garantias constitucionais que se aplicam quando da condução do inquérito policial, quando da realização de atos dentro do inquérito policial. Por mais que o inquérito não seja norteado pelo contraditório, existem algumas garantias constitucionais que são aplicadas a ele. Beleza? Vamos verificar aqui alguma delas. Artigo 5º, 63. Artigo 5º, 63. Projete aí, por favor. Olha lá. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aqui nós estamos falando, 63, ele faz referência àquele que é preso em flagrante. Aquele que é preso... 58. Como? 58. 58, é. Oh, obrigado. Não. O 63... O 58 é o de baixo. É, 63, isso. O preso será informado de seus direitos, dentre eles de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência de família e advogado. No inquérito policial, gente, ele é um procedimento inquisitivo, não é isso? Não dissemos? Ele não é contraditório. Não sendo ele um procedimento contraditório, não sendo o inquérito policial um procedimento contraditório, é assegurada a assistência de advogado? Sim, é assegurada a assistência de advogado. Porém, o advogado não é indispensável. O advogado, ele não é indispensável. A pessoa tem direito a um advogado, caso ela constitua o advogado, esse advogado vai poder acompanhar a tramitação do inquérito policial, vai acompanhar a pessoa na sua oitiva, correto? Mas essa assistência do advogado aqui, ela não é imprescindível como é no processo. No processo, se a pessoa não tiver defensor, o juiz ou aciona a defensoria pública, ou então nomeia um defensor dativo, onde não tiver defensoria,
Correto? No inquérito policial, não. O advogado, ele não é indispensável. A pessoa pode constituir, porém ele não é indispensável. O que eu quero com isso dizer? Se a pessoa não constituir advogado, por não ter condição para tanto, a Defensoria Pública não tem a obrigação de defendê-la, porque o advogado, o defensor, ele não é indispensável. Beleza? Como eu disse, nós temos garantias no inquérito policial que também são aplicados ao processo. Dentre eles está aí o de permanecer calado. A pessoa, no inquérito policial, quando ouvida, ela também tem o direito de permanecer em silêncio, caso queira. Tranquilo? Artigo 306, parágrafo 1º do CPP, Vitor, por favor. Olha lá. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, vejam vocês, por mais o 63 aqui falou da circunstância do direito da pessoa ser assistida por advogado, do direito dela permanecer calado, o preso, né? É importante falar aqui que não é só o preso não, viu, gente? Não é só o preso não. Mesmo aquele que esteja respondendo ao inquérito policial em liberdade, mesmo aquele que não tenha sido preso em flagrante, ele também tem o direito de permanecer em silêncio, caso queira. Ele também tem o direito de se fazer acompanhar de advogado, caso queira. A presença do advogado não é indispensável. Ele tem direito de constituir, caso queira. Pois bem, olha lá. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e o autuado, e caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Feita a prisão em flagrante da pessoa, como eu disse para vocês, é facultado a ela ser acompanhada por advogado. É facultado, ou seja, ela tem o direito, ela pode se fazer acompanhada ou não. O advogado não é imprescindível. Porém, feita a prisão em flagrante de uma pessoa, o parágrafo 1º aí nos informa, se essa pessoa não tiver acompanhada de advogado, se essa pessoa não tiver constituído advogado, né, se ela não tiver acompanhada, realizada a prisão em flagrante, você tira cópia de todo o auto de prisão em flagrante, de todo produzido e encaminha uma para o juiz, uma cópia para o juiz, para dar ciência a ele que tem uma prisão, uma pessoa presa em flagrante. Aí no parágrafo 1º não fala, mas também deve ser encaminhado uma para o Ministério Público. E se a pessoa não tiver advogado, uma terceira via do auto de prisão em flagrante é encaminhado para a Defensoria. Por que esse encaminhamento rápido para todos? Por que essa informação? Porque a pessoa tem direito de informar, a pessoa tem direito de ser informada aos seus familiares que ela se encontra presa. O encaminhamento para a Defensoria é para quê? É para que a Defensoria possa, se a Defensoria entender que é o caso, pedir o relaxamento da prisão em flagrante, se eles entenderem que há alguma ilegalidade no flagrante, professor, ou mesmo a revogação, né, a liberação da pessoa. Esse é o propósito do acionamento da Defensoria, pois não? Mas como que pede sem a decisão judicial, entendeu? Que vai decretar o flagrante, vai converter, ou então converter, vai homologar. Não, pode pedir o relaxamento se nós tivermos alguma ilegalidade no flagrante, a Defensoria pode pedir desde já. Se, por exemplo, o fato não constituir crime, ou se tiver elementos indicativos de que houve tortura. Entendi. Correto? Se tiver qualquer situação dessa, a Defensoria já pede o relaxamento desde já.
Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Pois bem, artigo 5º, 58, por favor. Também diz respeito a garantias aplicáveis ao inquérito policial, garantias constitucionais aplicáveis ao inquérito policial. Esse aqui é interessante. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Olha só, gente. Aquele que se encontra preso em flagrante, aquele que for preso em flagrante, se ele trouxer consigo, se ele for civilmente identificado, o que quer isso dizer? Se ele trouxer consigo documentos hábeis a indicar quem é ele, carteira de trabalho, carteira de habilitação, própria carteira de identidade, se ele for civilmente identificado, ele não poderá ser submetido à identificação criminal. O que vem a ser essa identificação criminal? É aquele velho, botar a pessoa para tocar piano, né? Aquela velha colheita das digitais, das impressões digitais. Por vezes faz-se também identificação fotográfica, correto? Se a pessoa já possuir a sua identidade civil, se no momento da abordagem ela estiver de porte de documentos indicativos de quem é ela não pode ser submetida à identificação criminal, exceto algumas hipóteses previstas em lei. A Constituição ela é muito interessante, que ela mesmo se excepciona o tempo todo, né? E essas exceções que autorizam a polícia a identificar criminalmente uma pessoa, essas exceções estão previstas lá na Lei 12.073, de 2037, perdão, 2037 de 2009. Projeta ela aqui para a gente, Vitor, por favor. Essa não identificação criminal, gente, como eu estou falando para vocês, ela é a coleta de digitais, eventual identificação fotográfica, porque é óbvio, é lógico que a qualificação da pessoa ela vai ser tomada. Você vai saber, por mais que a pessoa esteja com documento, vai colher dela, a pessoa, nome, filiação, data de nascimento, CPF, RG, endereço, não é? São todos dados ali voltados para a identificação da pessoa. Quando o dispositivo constitucional fala que a pessoa não será submetida à identificação criminal, como eu disse para vocês, estamos falando aqui de identificação datiloscópica, colheita de impressões digitais, e identificação fotográfica, no mínimo, né? Olha lá. Embora apresentado o documento de identificação, o artigo 3º da lei, embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando 1. O documento apresentar rasura ou tiver indício de falsidade. 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente. 3. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes. A pessoa está com uma identidade com a CNH, na CNH ele é um, na identidade ele é outro. A identificação criminal for essencial às investigações, né? De repente nós podemos estar falando ali de um furto, é necessário a colheita das digitais para fazer uma prova, tentar fazer uma prova pericial, um furto cometido dentro de um ambiente fechado.
5, constar dos registros policiais o uso de nomes diferentes, qualificações, a pessoa já é uma pessoa reincidente, a pessoa não reincidente tecnicamente, a pessoa já possui passagens pela polícia e possui passagens pela polícia por cometimento de delitos que envolvam a utilização de nomes falsos. O estado de conservação, a distância temporal, a localidade de expedição do documento apresentado e possibilite a completa identificação. A pessoa apresenta para a gente, a pessoa está aqui em Minas, apresenta para a gente um RG lá do Acre, em péssimo estado de conservação, por exemplo, não tem como você aferir a veracidade desse documento. Então, essas aqui são situações excepcionais que autorizam que o civilmente identificado, ainda que em tese civilmente identificado, possa ser submetido à identificação criminal. Mais uma vez, por meio de colheita de impressões digitais e por meio de, eventualmente, fotografia. Beleza? Ô Pedro, Vamos lá. Pedro, Pois não. Qual o problema dessa identificação criminal? Que, tipo assim, pelo artigo parece que tenta vedar de alguma forma essa identificação criminal. Eu não entendi. Rapaz. O fundamento é mais o constrangimento do ato em si. É o constrangimento do ato em si. A circunstância de você submeter a pessoa, você tirar uma foto da pessoa, você submeter a pessoa à colheita das impressões digitais é o constrangimento em si. Não tem outra fundamentação, né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: nós temos na nossa Constituição Federal, em especial no artigo 5º, teve um colega que falou uma coisa interessante uma vez, que nós temos um excesso de garantias. Nós temos um excesso de garantias. O único fundamento para a pessoa não ser submetida à identificação datiloscópica quando ela é ouvida na polícia, quando ela é indiciada, inclusive, se a pessoa... Olha só para vocês verem, por esses dispositivos constitucionais aqui, eu não estou brincando. Se a pessoa chegar lá, ela estiver civilmente identificada, ela pode ter cometido o mais bárbaro dos crimes. Se ela for civilmente identificada, não incidir em nenhuma dessas circunstâncias aí, ela não pode ser submetida à identificação datiloscópica. A ideia é que não tem fundamento, já que ela já se encontra identificada, não tem fundamento, não há o porquê de submetê-la à nova identificação, e também a circunstância de que seria um constrangimento. Ponto. Não tem outra razão de ser. Prazo do inquérito policial, gente. Prazo e encerramento. Artigo 10, vamos lá. Encerramos aqui? Encerramos. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, vejam vocês, gente. Qual é o prazo para a conclusão do inquérito policial? Basicamente, a regra. Qual é a regra? Nós temos 2 prazos. Pessoa estando presa 10 dias, a pessoa estando solta 30 dias. Esse é o prazo legal para a conclusão do inquérito policial. Prazo legal no mundo ideal, né?
porque, na verdade, nós temos aí inquéritos que se arrastam por muito tempo, em razão do excesso de serviço, em razão, às vezes, da complexidade da investigação, mas a regra é, qual é a regra? A regra é indiciado preso 10 dias, indiciado solto 30 dias. Em especial, este prazo de 10 dias aqui, ó, ele necessariamente tem que ser observado. Ele necessariamente tem que ser observado. Nós temos outros prazos especiais a depender da natureza do crime, mas a regra são 10 dias. Ele tem que ser observado. Por que que ele tem que ser observado? Porque se o inquérito demorar mais de 10 dias, a pessoa é colocada em liberdade. Este aqui é obedecido, tem que ser obedecido. O prazo de 30 dias é o prazo legal, é o prazo estabelecido em lei, mas como eu estou falando para vocês, por vezes, em razão do elevado número de serviço, em razão da complexidade da investigação, esse prazo de 30 dias ele é estourado. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que estiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Como eu disse para vocês, nós temos, ao final do inquérito policial, entendendo o delegado de polícia que a pessoa é responsável pelo cometimento do crime, entendendo que há prova do crime e há indícios de que o investigado seja o responsável. O delegado o indicia, faz o indiciamento da pessoa, faz o indiciamento do investigado, correto? Por meio de um despacho de indiciamento, como eu disse para vocês, indicando, descrevendo a conduta e indicando as provas, e na sequência, é dado cumprimento aqui ao estabelecido no parágrafo 1º. É feito um relatório de tudo que se apurou no inquérito e os autos são encaminhados para o juiz. É importante dizer aqui, gente, o seguinte: o Código de Processo Penal, nós temos uma série de desatualizações nele. Se for a primeira vez que o inquérito vai para a justiça, ele, de fato, ele vai para o juiz de direito, juiz competente. Se for a primeira vez que ele vai lá, ele vai diretamente para o juiz. Por que que ele vai diretamente para o juiz? Para que ele seja devidamente registrado, a sua existência seja registrada junto ao Poder Judiciário. As outras vezes em que o inquérito for lá, nós vamos falar aqui no parágrafo 3º que, por vezes, o inquérito vai e volta para a polícia, nas vezes seguintes, ele não vai mais para o juiz. Ele fica tramitando entre polícia e Ministério Público. Fica num bate-volta entre polícia e MP. Já vamos falar a respeito disso. O que é que vocês têm que ter em mente aqui com relação ao parágrafo 1º? A primeira vez que o inquérito vai, e se houver cumprimento do prazo, né? Suponhamos que o inquérito tenha sido concluído em 30 dias, antes de 30 dias, ou nos 30 dias. Ele vai para quem? Vai para o juiz de direito. Se estiver preso, necessariamente tem que ser em 10 dias. O delegado vai fazer um relatório e vai encaminhar para quem? Para o juiz de direito. Beleza? Esse primeiro momento que o inquérito sai da delegacia de polícia, essa primeira oportunidade, ela sempre vai para o juiz. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde pode ser encontradas. Pode acontecer que surgiu no curso da investigação nome de pessoas que sejam de interesse para a apuração, que seja interessante para o processo, que essas pessoas sejam ouvidas. Só que pode acontecer que neste prazo de 10 dias, de 30 dias, em especial neste de 10 dias, réu preso, pode acontecer que não ter sido possível, nesse curto espaço de tempo, ter ouvido essas testemunhas. Então, o que o delegado faz? Ele relata o inquérito policial, ele tem que obedecer o prazo aqui de 10 dias, obedecendo o prazo de 10 dias,
ele conclui o inquérito, encaminha para a justiça, porque se estourar o prazo de 10 dias, a pessoa é liberada, a pessoa é colocada em liberdade, encaminha para a justiça e no relatório de finalização ele informa, ó, além das pessoas que foram ouvidas no inquérito, ainda são testemunhas ali importantes, fulano, beltrano e ciclano. São, já sabendo, né, elas são residentes nos endereços X, Y e Z, para que, se o Ministério Público quiser, que em especial, né, dentro do sistema aí acusatório, o propósito primeiro é que o Ministério Público peça a oitiva, não o juiz. O juiz, na produção de prova, ele só atua de maneira supletiva. Indicado, essas testemunhas são relacionadas para que o Ministério Público, querendo, peça as suas oitivas na fase processual. Na fase processual. Se estivermos falando aí de réu preso. Ou mesmo se estivermos falando de réu solto, onde no curso do inquérito se obteve provas pra caramba. Nós tivemos muitas provas no curso do inquérito, aí o inquérito encerrou-se os 30 dias. Nos 30 dias, o delegado já se viu ali, está convencido de que as provas são suficientes para indiciar, e indicia. Mas ainda, além daquelas provas produzidas, há outras testemunhas que seriam interessantes ouvir. Seria interessante ouvir. Não precisa ouvi-las porque já tem prova demais na conta dentro do inquérito. Ele vai no relatório só indicar, para que o juiz, querendo, que o promotor, querendo, ele determine que essas novas testemunhas não ouvidas sejam ouvidas no processo. Beleza? Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil... Pois não. Não, pode terminar. Parágrafo 3º. Pode perguntar, aqui o parágrafo 3º diz respeito a outra coisa. Ah, sim. É o seguinte, assim que o inquérito chega a conhecimento do juiz, né, por meio do indiciamento, vamos supor que no 9º dia lá, quando a prisão é em flagrante, foi encaminhada pro juiz, né? Ok. Como que fica o preso assim que o juiz toma conhecimento dos fatos? Assim que o juiz toma conhecimento dos fatos, se a gente estiver falando de uma... A polícia tem 10 dias para concluir o inquérito. Porém, no caso de uma prisão em flagrante, o juiz tem que ser informado em 24 horas. Ou seja, a polícia vai ter o primeiro dia, vamos falar assim, para informar ao juiz e tem mais 9 para continuar com a investigação. Beleza? A lei estabelece que o juiz deve marcar uma audiência de custódia a ser realizada também em 24 horas. Nessa audiência de custódia, quando nós formos falar de prisão, as prisões cautelares, hoje as pessoas são presas em flagrante, mas ninguém é mantido preso em flagrante mais. A pessoa ela é presa e na audiência de custódia o juiz ou concede a liberdade provisória, ou concede o relaxamento do flagrante, se o flagrante foi ilegal, ou converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Caso a pessoa seja mantida presa, vamos lá, caso a pessoa seja mantida presa, caso o juiz converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, o delegado continua tendo apenas esses 10 dias para a conclusão do inquérito. Caso o juiz, na audiência de custódia, caso o juiz relaxe o flagrante por entender que houve ilegalidade, ou conceda a liberdade provisória por entender que não há motivo para a pessoa ser presa preventivamente, caso o juiz conceda a liberdade, aquele prazo que a princípio era de 10 dias, torna-se um prazo de 30 dias, beleza? O juiz, ele não tem que esperar a conclusão dos 10 dias para se manifestar acerca da manutenção da soltura ou não da pessoa. Ele tem que se manifestar na audiência de custódia
que deve ser realizada no prazo de 24 horas, imediatamente após ele tomar conhecimento da prisão em flagrante. É assim que procede. Beleza? Vamos lá. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Sobre esse parágrafo terceiro aqui que eu queria falar para vocês, falando um pouquinho aí da desatualização do CPP. Olha lá. Se o indiciado estiver preso, 10 dias e não se conversa. 10 dias e pronto. O inquérito ele tem que ser encerrado em 10 dias. Tem que ser concluído em 10 dias. Se o investigado não estiver preso, se o investigado estiver solto, o parágrafo terceiro, ele abre a possibilidade, ele excepciona o parágrafo terceiro, ele excepciona aqui o caput, ele excepciona o artigo 10. No artigo 10 fala, se a pessoa estiver solto, 30 dias. O parágrafo terceiro, ele excepciona na medida em que ele prevê que se o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer prazo. O que acontece? Eu tenho 30 dias para ouvir pessoas, para reconstituição, para obtenção de documento, para realização de perícia. Eu tenho 30 dias para fazer todas essas diligências, neste inquérito e nos outros 250 que eu tenho. Então, assim, o prazo de 30 dias dificilmente vai ser cumprido, dificilmente. Então, como eu disse para vocês, se o indiciado está solto, a primeira ida, o primeiro momento em que ele sai da delegacia, ele vai para o juiz, para que seja feito o registro da existência do inquérito no tribunal, beleza? Perante o Poder Judiciário. Se eu não conseguir concluir todas as diligências dentro dos 30 dias e peço prazo, eu estou remetendo para o juiz e pedindo prazo para continuar a investigação, o juiz vai determinar o registro nos sistemas do Poder Judiciário, do inquérito, e vai mandar este inquérito para o Ministério Público, para que o promotor se manifeste acerca da concessão de mais prazo ou não para a investigação. Concluindo o promotor, concordando o promotor pela concessão de mais prazo, o inquérito, então, volta para a polícia continuar com as investigações. Volta pelo prazo estabelecido pelo promotor. O promotor entender 30 dias, 60 dias, 90 dias, pelo prazo estabelecido por ele, pelo Ministério Público. Professor. Pois não. Essa dilatação de prazo, ela pode ser tácita ou precisa ser manifestada? Sempre manifestado. Sempre. Beleza. Concluídos... E sob pena de quê? Tipo assim, se não pedir, passar os 30 dias e a polícia continuar fazendo diligência. Acontece o quê? Porque o cara vai estar solto já? Não, pois é. O que acontece? Sob pena de responsabilização administrativa por parte do delegado de polícia, por parte da polícia. Só? Porque, assim, as provas obtidas posteriormente, vamos supor, podem ser usadas contra o cara? Não, né? Podem ser usadas. Por vezes nós temos o prazo, ele é estourado e nós não temos ilegalidade nessa prova, não. Nós não temos ilegalidade nós não temos ilicitude nessa prova, não. Este controle, ele é um controle mais de ordem administrativa. O PAD dá alguma coisa ou não? Oi? O PAD da polícia dá alguma coisa ou não? Dá, depender da incidência da pessoa. Eu já vi colega aqui que teve a carreira travada. Por descumprimento. Não, aí faz sentido. Porque senão eu ia só prejudicar o cara, entendeu? Não,
E os controles hoje, com a informatização, não tem erro, cara. Não tem erro. Eu brinco que hoje nós temos o sistema eletrônico aí, o EPOL, que é tipo o PJE. O diretor-geral da Polícia Federal lá em Brasília, ele pode entrar lá em Brasília, ele entra no sistema para falar, ó, deixa eu ver aqui o que Pedro fez hoje. Ele entra lá no sistema e olha, peraí, Pedro está com 10 inquéritos aqui de prazo estourado, te manda um e-mail falando, ô, desembola aí. Pedro está com 10 notícias crime já de prazo estourado, que era para ele ter instaurado inquérito e não instaurou. Então, existe essa cobrança por parte do Ministério Público, que tem esse controle, e existe essa cobrança internamente. Não, mecanismo, tipo, a gente sabe, tem a CNJ, Uhum. a OAB e tudo mais, mas o negócio é assim, o ânimo do cara fazer isso, entendeu? Não, mas Tem tem responsabilização, tem previsão de responsabilização, sim. Ah, aí beleza. Aí vai depender, na verdade, da organização interna da polícia e se realmente o Ministério Público também está diligente, né? Está exercendo o controle externo ali de forma efetiva. Se ele também vai querer todos os inquéritos assim no prazo fielmente estabelecido em lei, você imagina? Uma enxurrada de serviço lá, tem que ver até que ponto, né? Porque no final das contas o inquérito ele é direcionado para quem? Ele é direcionado para o Ministério Público. Pois não. A autoridade que vai requerer a devolução dos autos, no caso é o Ministério Público? Não, é o delegado. É ele quem está conduzindo o inquérito. Como eu disse para vocês, E os autos vão estar com quem? no primeiro momento, como é que funciona? Funciona assim, ó. Eu não concluí o meu inquérito, eu não consegui concluir nos 30 dias. Eu faço um despacho pedindo prazo para conclusão das investigações. Eu mando este inquérito no primeiro momento, como eu disse, para a Justiça, né? A Justiça passa para o promotor. O inquérito ele é direcionado para quem? Ele é direcionado para o promotor de justiça, não é? Para o Ministério Público. O Ministério Público pega o inquérito, eu, delegado, estou falando que eu não concluí. Para mim, não está esclarecido. Mas pode ser que o promotor dê uma olhada no inquérito e fale, não, o inquérito ele é direcionado para mim. No meu entender, aqui já tem elementos de prova suficiente, eu vou denunciar com base no inquérito aqui, por mais que o delegado não tenha concluído, eu entendo que as provas aqui para mim são suficientes e eu vou denunciar com base só no que eu tenho aqui. Por isso que existe esse controle de prazo. A primeira vez que vai para a Justiça, mais uma vez, o primeiro registro é feito na Justiça, o juiz, na sequência, encaminha para o Ministério Público, e os prazos seguintes, suponhamos que deu 30 dias, não concluiu, pediu prazo para o juiz mandou para o MP concordou e deu mais 30 dias. Voltou para a delegacia. O delegado trabalhou mais 30 dias, e nesses 30 dias ainda não conseguiu concluir. Esse segundo pedido de prazo, ele não vai mais para a Justiça. Esse segundo pedido de prazo, ele vai para o promotor. Aí o inquérito ele fica tramitando entre o juiz de direito, entre o delegado de polícia e o Ministério Público. Fica tramitando Polícia MP. O juiz não entra mais nessa tramitação. O juiz ele só entra nessa tramitação enquanto inquérito policial só no primeiro momento. No primeiro momento, ele toma ciência da existência do inquérito e é registrado a existência do inquérito lá no Poder Judiciário. Outros prazos que possa existir, se for uma investigação muito complexa, vocês imaginam que a gente pensa em crime pequeno, né? Você imagina um inquérito, uma investigação de um braço da Lava Jato. Dá para concluir em 30 dias? Não dá para concluir em 30 dias, não, nunca, jamais. O inquérito ele vai ter que ficar tramitando entre polícia e Ministério Público.
O delegado pede mais prazo, o promotor concorda, o inquérito volta para o delegado trabalha um bocado no inquérito, o estourado o prazo que o Ministério Público deu, o delegado pede mais prazo e, dessa maneira, o MP fica controlando o serviço da polícia para saber se a polícia está trabalhando ou não. É um dos controles externos exercidos pelo Ministério Público, compete ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial. Essa é uma das formas dele exercer o controle. É ele ficar sabendo se o inquérito está lá dentro de uma gaveta, estacionado, ou se a polícia está fazendo algo. Na Polícia Federal, por exemplo, quando eu peço prazo, se eu peço prazo em um inquérito policial, eu tenho que indicar para o Ministério Público para que eu estou pedindo prazo. Eu despacho lá falando que não foi possível concluir no prazo legal, em razão de ter algumas diligências pendentes, aí eu tenho que indicar qual diligência pendente que tem. Ah, eu ainda preciso ouvir fulano. Não deu tempo de ouvi-la, estou pedindo prazo. Ou eu preciso de um resultado de uma prova pericial. Não deu para realizar a perícia, estou pedindo prazo. Ou eu preciso ainda de um documento que vai vir lá da Junta Comercial do Estado de São Paulo. O documento não chegou, eu preciso de prazo. Então, nos despachos de prazo da Polícia Federal, você tem que indicar, você tem que pedir o prazo, delegado, e indicar para que você quer o prazo. Para que o Ministério Público possa conceder o prazo, se ele entender necessário a diligência, e fazer o controle externo da atividade policial. Na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal, o controle efetivamente existe. Não dá para dar barrigada no inquérito, não. Dá para fazer de conta, não. E tem, tipo assim, um número específico de vezes que você pode pedir prazo, por exemplo, até você conseguir solucionar, ou, tipo assim, até não ter mais o que procurar? Não tem número de prazo, não tem prazo estabelecido, quantidades de vezes para se pedir prazo, não. Não existe essa previsão legal, não. Você precisa esclarecer o fato, né? Você precisa esclarecer o fato. E o inquérito tem que andar. Ele não pode ficar bate e volta sem fazer nada. Aí, se você não esclarecer, no caso, sua profissão é travada, que nem você falou que aconteceu com o seu colega? Não. Quando eu disse de profissão travar, quando eu disse de acontecer de profissão travar, é quando a pessoa voluntariamente não trabalha, né? Quando a pessoa não cumpre com sua obrigação. Se você está fazendo ali, porque todas as diligências que você entende como cabíveis, se foram feitas todas as diligências e, infelizmente, não se conseguiu obter prova de materialidade, paciência. Se não conseguiu obter prova de autoria, não há nada a se fazer. Você tem a obrigação de fazer as diligências, você tem a obrigação de correr atrás da prova. Você não tem a obrigação de demonstrar que o crime existiu, você não tem a obrigação de demonstrar que o investigado é culpado, porque o crime pode não ter existido, porque o investigado pode não ser o culpado. Ou até mesmo o crime pode ter existido, porém foi feito com tal perfeição que não deixou provas. Ou foi feito com tal perfeição que não dá para você identificar o autor. Tranquilo? Tranquilo. Aí você fala, ponto para o crime. Quando isso acontece, você fala assim, ponto para o crime. Acontece. Vamos lá. Arquivamento, gente. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei.
mais uma vez, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos de mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Olha só, gente, nós já falamos que o inquérito policial ele não pode ser arquivado pela polícia. A polícia não pode arquivar o inquérito policial. Uma vez instaurado o inquérito, a autoridade policial tem que seguir com o inquérito até a sua conclusão. Como acabei de falar, ele não tem a obrigação de demonstrar que o crime ocorreu, porque em determinadas situações não há como se provar. Porém, ele tem a obrigação de se empenhar da melhor maneira possível para a obtenção dessas provas. Ele tem a obrigação de correr atrás. Beleza? Arquivar ele não pode. Ao final do inquérito, ele sempre vai fazer um relatório e encaminhar esse relatório para a justiça, encaminhar esse inquérito para a justiça, se for dentro daquele prazo de 10 dias ou 30 dias, ou então encaminhar o inquérito para o Ministério Público, se esse inquérito já tiver ido à justiça e voltado, se estiver dentro daquela concessão de prazos. Beleza? A polícia não pode arquivar. Quem é que pode arquivar o inquérito policial? Quem pode arquivar o inquérito policial é o Ministério Público. O Ministério Público pode arquivar o inquérito policial, fala-se aqui inquérito policial ou elementos informativos da mesma natureza, porque pode ser uma investigação a partir de um procedimento outro que não um inquérito feito pela polícia. Nós vamos falar de outros procedimentos aqui. Feito este arquivamento pelo Ministério Público, o Ministério Público comunica à vítima do delito em investigação, ao investigado e comunica à própria polícia que estava conduzindo o inquérito policial. Qual é a regra, gente? A regra não é o arquivamento. A regra é a propositura da ação. Não é isso que eu falei para vocês? O inquérito é voltado para apurar a materialidade e a autoria. Ele é entregue ao Ministério Público para que o Ministério Público, sendo a ação penal pública, para que ele proponha a ação penal, a regra é a propositura da ação. Porém, se não tiver demonstração de materialidade ou de autoria, ou de materialidade e autoria, ou se o crime estiver prescrito, por exemplo, o Ministério Público pode pedir esse arquivamento. Ele se manifesta, ele não é pedido, porque esse é um ato dele, ele não pede, ele se manifesta pelo arquivamento. Estou arquivando este inquérito policial. Ele não pede o arquivamento ao juiz, ele se manifesta arquivando. Eu estou arquivando este inquérito policial porque não tem prova de materialidade, porque não tem prova de autoria, porque está prescrito, eu estou arquivando. Dá ciência à vítima, ao investigado e à polícia. Nós tivemos uma alteração com o pacote anticrime, que foi a inclusão da necessidade de que este arquivamento seja revisado por um órgão interno do próprio Ministério Público. Nós temos um promotor que atua aqui na comarca de Montes Claros. Este promotor se manifesta pelo arquivamento de um determinado inquérito policial, por qualquer fundamento que ele indicar lá. Ele se manifesta determinando o arquivamento. Segundo aqui a parte final do artigo 28, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar este inquérito e encaminhar para um órgão interno de revisão. Um órgão interno de revisão dentro do próprio Ministério Público. Não é para o judiciário, não. É dentro do próprio Ministério Público. Para que este órgão de revisão concorde ou discorde deste arquivamento. Esse órgão interno vai depender conforme dispuser a lei do Ministério Público, mas, via de regra, ele é um órgão colegiado,
ele não é composto por apenas, não é apenas um outro promotor que se manifesta. Via de regra, nós temos ali uma turma formada de 3 promotores ou procuradores que se manifestam concordando ou discordando do arquivamento que o seu colega se manifestou. Seu colega se manifestou, seu colega da comarca, da instância inferior do órgão ministerial. Não estou falando de instância inferior da justiça, não. Estou falando de instância inferior do órgão ministerial. Se o promotor de justiça da comarca aqui de Montes Claros, vamos dar exemplo para ficar fácil de ver. Promotor de justiça aqui da comarca de Montes Claros, se manifestar pelo arquivamento de um inquérito policial, ele tem que pegar este inquérito policial e mandar lá para Belo Horizonte para que um órgão colegiado do Ministério Público lá em BH, essa é um exemplo, para que ele se manifeste concordando ou discordando do arquivamento. Se ele concordar com o arquivamento, ok, não há mais nada a se fazer. Não há mais nada a se fazer. Se ele discordar do arquivamento, ou seja, se ele entender, não, peraí, o colega lá está errado. Na verdade, aqui tem elementos de prova, na verdade, aqui tem elementos de autoria, de materialidade, pode arquivar esse inquérito, não. O que vai ser feito? O inquérito ele não vai ser arquivado, óbvio, só que em razão da autonomia do Ministério Público, do promotor de justiça, esse inquérito vai ser devolvido não pelo promotor que se manifestou pelo arquivamento, mas para um outro colega dele. Esse inquérito vai ser direcionado para um outro colega dele. E este outro colega dele tem a obrigação de propor a ação, obrigação legal de propor a ação. Porque ele vai estar agindo ali em determinação, em cumprimento ao que foi estabelecido pela instância de revisão ministerial. Beleza? Professor, o juiz não pode requisitar, não, né? Que se desarquive um inquérito? Não. Quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. Mesmo se tiver indício ali, mas aí teoricamente iriam rever, né, na instância superior. Exato. E nós, na verdade, a revisão criminal, né, nós só temos a previsão. Existe a possibilidade de aparecendo novos elementos de prova, enfim, mas o que acontece é o seguinte, o órgão, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público. E essa discordância com o arquivamento compete a ele. Compete a ele, MP. Olha lá, ainda dentro do pacote anticrime. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão de instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Sendo a pessoa comunicada do arquivamento, a vítima, né, a vítima do delito, sendo ela comunicada do arquivamento do inquérito, ela ou seu representante poderão pedir a revisão, a reanálise deste arquivamento. Óbvio que o 28 ele já está nos dizendo que necessariamente o arquivamento ele tem que ser submetido a uma instância ministerial superior. Não é isso? Ele só se efetiva realmente depois de passar por essa instância de revisão. O parágrafo 1º, ele abre a possibilidade, aí vai depender da lei orgânica de cada MP, quero dizer, do MP de cada estado, se estivermos falando de MP estadual,
ou do Ministério Público Federal, vai depender da respectiva lei orgânica. O que dá a entender aqui do parágrafo 1º é na possibilidade de uma segunda instância de revisão. Porque, necessariamente, para o arquivamento se efetivar, ele tem que passar pela Câmara de Revisão. O promotor vai manifestar, estou arquivando, e a Câmara, eu concordo. Necessariamente tem que passar por essa Câmara, não é isso? Para darmos sentido ao parágrafo 1º, tem que existir uma segunda instância, digamos assim, tem que existir uma segunda instância para que proceda a uma nova revisão. Senão o parágrafo 1º não teria sentido, já que necessariamente, em razão aqui do disposto no artigo 28, sempre tem que passar por essa instância de revisão. Sempre existe uma instância de revisão por onde os arquivamentos têm que passar. Compreenderam? Então, necessariamente, se a pessoa discordar da decisão de arquivamento que tem que ser homologada por essa instância revisora, ela vai poder recorrer, dentro do espaço de 30 dias, para uma segunda revisão ministerial. Se essa segunda revisão ministerial concordar com o promotor e com a primeira revisão, acabou, não tem conversa, inquérito arquivado. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento de bens, em detrimento da União, Estados, municípios, a revisão do arquivamento de inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a representação judicial. A representação judicial dos municípios, da União, é feita pelas advocacias em geral. Nós temos a AGU, Advocacia Geral da União, temos a AGE, Advocacia Geral dos Estados, e temos as procuradorias municipais. São os órgãos que representam a União, o Estado e município, os órgãos que representam judicialmente. No caso de arquivamento de inquéritos de crimes cometidos contra a União, Estados e municípios, né, vamos pensar aí num desvio de verba cometido contra a União, Estados e municípios, neste caso, a revisão, discordando, tendo o Ministério Público se manifestado pelo arquivamento este confirmado pela instância de revisão. Se o representante judicial da União, do Estado ou do município discordar, compete a ele, representante da União, Estado e do município, compete a ele, AGU, AGE ou Procuradoria, compete a ele provocar essa nova reanálise do arquivamento do inquérito. Beleza? Por fim, gente, investigações presididas diretamente pelo Ministério Público. Coloca esses dispositivos aí, Vitor, por favor, do artigo 129, aqui é 129 da Constituição Federal. O artigo 129 da Constituição Federal traz as atribuições do Ministério Público. Isso aqui já foi motivo de muita discussão na Justiça, motivo de muita briga entre polícia e Ministério Público, a investigação sendo feita direto pelo MP e não pela polícia. A possibilidade do Ministério Público investigar por ele mesmo. Vocês estão vendo a bagunça que está dando aí agora. Deu uma bagunça muito grande na Lava Jato, né? Por conta lá dos procuradores. Questiona-se muito a possibilidade do Ministério Público fazer ou não a investigação. Porque, na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, isso é uma questão muito complexa. Porque o promotor de justiça, o Ministério Público, é a ele que se destina o inquérito policial. É a ele que é direcionado o inquérito policial para a propositura ou não da ação. Alguns que defendem a impossibilidade do MP
investigar, apoiam-se no fato de que, como compete ao Ministério Público propor a ação, se ele mesmo investigar, ele vai estar com o seu convencimento comprometido. Em razão dele ter se empenhado durante toda a investigação, a possibilidade da propositura da ação penal, entre aspas, forçando a barra, é muito maior do que se estivéssemos uma investigação conduzida por outra pessoa que não o próprio responsável pela propositura da ação. A partir do momento que é o Ministério Público quem... O principal argumento é este, além de que na lei não prevê essa possibilidade de investigação criminal. Mas o principal argumento é este, ele estaria com seu convencimento comprometido. Se um delegado de polícia, se a polícia faz a investigação e o Ministério Público discorda, e o Ministério Público ele está muito mais isento para concordar ou discordar, sendo a investigação conduzida por outro. O fundamento é este, né? Por outro lado, aqueles que entendem que não, que o Ministério Público pode investigar sim, apoiam-se na ideia de que quem pode o mais, pode o menos. Se o Ministério Público pode propor uma ação penal, ser processado é muito pior do que ser meramente investigado. Se o Ministério Público pode propor a ação penal, se a investigação é direcionada para ele, nada impede que ele mesmo possa realizar essa investigação. Esse é o principal argumento daqueles que são favoráveis à investigação ser conduzida pelo Ministério Público. A este respeito, nós temos lá, vamos lá, artigo 129, inciso 1, 3, 6, 7 e 8. Artigo 129, 1, são as atribuições do Ministério Público. 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, se o MP vai promover a ação, se ele pode o mais, por que ele não pode o menos, que é investigar? Argumento 1. 3, inciso 3. Compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Se o promotor, se quando o Ministério Público está tratando não de crime, mas de meio ambiente, de patrimônio público, de direitos difusos e coletivos, se quando ele está tratando desses interesses, ele pode promover tanto o inquérito civil, que é a investigação, como a própria ação civil pública, por que ele não pode, então, promover uma investigação criminal? Segundo argumento. Inciso 6. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-lo na forma da lei complementar respectiva. Então, vejam, o MP aqui, ele tem a possibilidade de requisitar informações e documentos. Na verdade, a lei fala ainda na possibilidade de requisitar diligências de qualquer natureza, perícias. Daí porque eles falam 7 e 8. Daí porque fala-se do não haver sentido na proibição dele investigar. 7. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Outro argumento, se o MP pode exercer o controle externo da atividade policial, como é que é isso? Exercer o controle externo da atividade policial para saber se a polícia está trabalhando bem ou não, se está trabalhando com efetividade ou não. O Ministério Público ele pode me devolver o inquérito, eu posso concluir o inquérito policial, indiciando ou não, relatar o inquérito e eu encaminho para o MP. O MP pode virar e falar, não, eu não estou satisfeito, era para você ter feito esta perícia, que eu vou determinar para você, olha, delegado, eu ainda quero que você ouça essa e essa pessoa,
eu quero que você faça essa perícia e devolve o inquérito policial. Então, se ele tem este amplo poder, por que ele não poderia investigar? Ele exerce esse controle externo da atividade policial, e eu estou falando aqui do controle só do inquérito propriamente, mas o controle, na verdade, ele é mais amplo. E 8, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Se ele pode requisitar a diligência para ser realizada pela polícia, se ele pode requisitar a instauração de inquérito, por que ele mesmo não pode investigar? Esses são os dispositivos constitucionais nos quais as pessoas, os defensores da investigação feita pelo próprio Ministério Público, são os dispositivos nos quais eles se apoiam. Como eu disse para vocês, o principal argumento contrário é, se você for aqui em todos os dispositivos constitucionais, não vai constar aqui promover uma investigação criminal. Nós temos a previsão da investigação civil, de um inquérito civil, nós temos a previsão que é atrelada a uma ação civil pública, mas nós não temos a previsão expressa de uma investigação criminal. Outro argumento utilizado para a defesa dessa investigação feita pelo MP, outro argumento utilizado é a circunstância de que nós temos outros procedimentos que são utilizados para a propositura de ação penal. Nós temos procedimentos administrativos da ABIN, da Receita Federal, né? Nós temos os procedimentos administrativos fiscais, nós temos procedimentos do Tribunal de Contas, nós temos procedimentos administrativos do COAF, que são outros órgãos. Todos esses procedimentos administrativos aqui, eles possuem natureza investigatória e eles podem servir de fundamento para a propositura de uma ação penal. Então, se outros órgãos podem, por mais que eles não estão investigando, não é crime, eles estão investigando um fato que, além de um ilícito que é de atribuição deles, também é crime. Né? A Receita Federal, sonegar imposto é ilícito tributário, e é atrás disso que a Receita está, só que além de ilícito tributário, é um crime fiscal. Então, o que pode ser feito? Pegar todo aquele procedimento da Receita Federal e propor uma ação penal com base nele. Daí que se fala que, se outros órgãos têm atribuição investigatória, por que o MP não teria? Beleza? Algum questionamento aí, gente? Não? Espera aí um segundinho que eu vou interromper a nossa gravação aqui.